Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Bote um sorriso nesse rosto. Flamengo mudou de treinador, a decisão já foi tomada. O que resta agora para você, torcedor do Flamengo, é, obviamente, torcer para o sucesso de Leonardo Jardim. E por falar em Leonardo Jardim, que é um treinador muito conhecido no mundo, não só aqui no futebol brasileiro, mas já teve sucesso na Europa, comandando o Mônaco por várias temporadas. Mas o que chama a atenção no Leonardo Jardim é a diferença no estilo de jogo para o técnico Felipe Luiz. Eu mesmo falei isso aqui no canal, falei também no SBT que eu estava muito curioso para saber como o Leonardo Jardim iria jogar no Flamengo, iria comandar a equipe. Será que vai ser o Leonardo Jardim reativo, como ele foi no Cruzeiro? Porque a torcida do Flamengo não gosta disso. O antigo treinador Felipe Luiz conhecia a cultura ofensiva que a torcida do Flamengo gosta e que também a diretoria do Flamengo gosta, porque o BAP, presidente do Flamengo, quem demitiu o Felipe Luiz, sempre pediu um Flamengo ofensivo para frente, sobretudo no Maracanã. E aí eu recebi uma enxurrada de perguntas, por exemplo, qual é a principal diferença no jogo tático entre Leonardo Jardim e Felipe Luiz? Qual jogador do Flamengo pode crescer de produção com a chegada de Jardim? E quem pode perder espaço? Jardim foi reativo no Cruzeiro. Será que continuará sendo no Flamengo? Pois é, para responder essas e outras perguntas, entrei em contato com várias pessoas, analistas, profissionais que trabalharam com Jardim, profissionais que trabalharam com Felipe Luiz, e aí eu fiz um resumão do material que eu consegui extrair dessas pessoas. Me deu muito trabalho? Deu. Mas o mais importante é deixar vocês muito bem informados. E é isso que eu vou fazer nesse determinado momento. Inclusive, estou gravando esse vídeo aqui exatamente 7h33 da noite do dia 4 de março, ou seja, 7h33 de quarta-feira. Até o momento, o Leonardo Jardim não foi anunciado, mas eu garanto para vocês, ele será anunciado porque eu acabei de publicar nas minhas redes sociais que o departamento jurídico autorizou a assinatura de contrato. Nessa quarta, o Leonardo Jardim chegou 8 horas da manhã ao CT Ninho do Urubu e está lá até agora. Ele comandou o treino, ele já teve o primeiro contato com o elenco do Flamengo e a tendência é que ele fique à beira do gramado no jogo de domingo contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Vene e os auxiliares dele vão chegar amanhã, quinta-feira à tarde, ao Rio de Janeiro. Por que não chegaram antes? Porque eles estavam na Europa e tiveram problema de voo, questão climática. Eles não tiveram culpa, eles não perderam o voo. Então, correram contra o tempo e vão chegar nessa quinta-feira à tarde, vão se apresentar ao Leonardo Jardim, obviamente, e também ao Flamengo. Os nomes dos 3 profissionais, Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias, todos portugueses. Os 3 também trabalharam com o Leonardo Jardim no Cruzeiro e todos falaram muito bem desses profissionais. Então, vamos agora falar sobre a parte tática, a diferença do Felipe Luiz para Leonardo Jardim. Essas, como eu disse aí, foram algumas perguntas que eu recebi e para entender quais são as diferenças no estilo de jogo e parte tática entre Felipe Luiz e Leonardo Jardim, eu conversei com pessoas que trabalharam com os 2 treinadores e com especialistas em tática do futebol. Então eu vou trazer um resumo de todo o material que eu consegui sobre os 2 treinadores para vocês entenderem como a parte tática do Flamengo será afetada na saída do brasileiro e na chegada do português. Olha, tem um jogador que a tendência é que perca espaço, que me chamou a atenção. Vamos lá! A principal diferença entre os 2 treinadores é o momento ofensivo de suas equipes. Leonardo Jardim, que para quem não se lembra, foi o comandante do Mônaco, que alcançou o título francês e as semifinais da Liga dos Campeões em 2017, ele tem um histórico de basear seu modelo de jogo em uma equipe agressiva sem a bola, que alterna períodos de maior pressão na saída de bola com momentos de bloco médio e baixo. Ele é um adepto fiel do 4-4-2, estrutura em que desenvolve principalmente o trabalho de diagonais e duplas para defender em cada setor do campo. No entanto, suas equipes não se notabilizam especificamente por somar altos índices de posse de bola ao longo das partidas. Inclusive, em 2025, o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, teve uma média de 43% do tempo com a bola nos pés, um dos 7 registros mais baixos nessa métrica. Suas equipes
Costumam trabalhar com duplas de ataque, tendo um ataque mais móvel e ativo no jogo de apoios, e outro que compensa as características do companheiro rompendo em profundidade. Outra característica é que ele não compactua da mesma lógica posicional de se pensar o jogo como é o Filipe Luís. Dentre os jogadores que podem ganhar espaço com o novo comandante, vale menção especial ao atacante Luiz Araújo, já havia falado dele, que, embora tenha sido um dos mais produtivos do elenco rubro-negro, numericamente falando em 2025, com gols e assistências, sobretudo em bolas paradas, foi nitidamente subaproveitado por Filipe Luís após a chegada de jogadores como Samuel Lino e Saul. Jardim, inclusive, tentou a contratação do extremo quando estava no Cruzeiro, por suas características privilegiadas de ser, ao mesmo tempo, um jogador vigoroso fisicamente e também pode ser um criador e definidor importante em zonas próximas à meta adversária, através de seu pé esquerdo. Quem pode perder espaço? Preste atenção, hein? Quem pode perder espaço por característica, tá? É Léo Ortiz. Quem acompanha o trabalho de Leonardo Jardim, quem já esteve ao lado do português no dia a dia, diz que o treinador entende que o defensor rubro-negro, embora tenha uma boa saída de bola, é lento. Ainda de acordo com essas pessoas, Vitão e Léo Pereira saem na frente por uma titularidade na zaga do Flamengo. Leonardo Jardim tem um histórico muito positivo em se adaptar aos elencos que teve em mãos ao longo de sua carreira. É um treinador que ajusta a sua ideia de acordo com os jogadores em detrimento de ser intransigente em sua metodologia e crença de como jogar futebol. Estamos falando de um treinador que já ganhou um campeonato francês disputando com o PSG, a gente sabe o investimento que o PSG faz, e que tem como especialidade também a utilização de jogadores jovens, uma lacuna que deve ser preenchida no universo atual do Flamengo, cujo não aproveitem e introduz da melhor maneira os jovens que dispõem das categorias de base em sua equipe principal. Apesar de ser um treinador que invariavelmente monta suas equipes para serem agressivas e fortes a jogar em transição, eu ouvi de pessoas que trabalham com o Jardim é que ele estará ciente do contexto que o espera, de uma torcida exigente e que não aceitará em nenhuma instância dividir a posse de bola com os adversários que forem visitar o Maracanã, que esperam o rubro-negro permanentemente protagonista. Então, vamos lá. O Jardim ele tem um estilo de jogo próprio dele, mas se adapta muito bem. E está ciente, acabei de ler aqui para vocês, de como é a torcida do Flamengo, no caso, exigente, na questão do estilo de jogo, na parte cultural do Flamengo em ser ofensivo. Ele vai se adaptar? Todos nós torcemos para isso, mas não temos certeza e só o tempo dirá. Outra curiosidade que eu tenho é como ele vai fazer o Arrascaeta jogar. Vai fazer igual ele fazia com o Matheus Pereira no Cruzeiro? O Arrascaeta pode ter futebol para isso. Físico? Não tem, não. E aí eu estou curioso para saber como será o Arrascaeta daqui para frente. Porque o Filipe Luís soube tirar o melhor do Arrascaeta. O Léo Jardim vai conseguir? Repito, só o tempo dirá. Beijo para vocês, forte abraço, até o próximo vídeo. Galera, é o seguinte, vamos para as informações. José Boto, entre aspas, repito, está sendo fritado nos bastidores do Flamengo por conta dessa saída do Filipe Luís. Muita gente dizendo que ele foi covarde, porque ele era o mais próximo do Filipe Luís, que ele era o braço direito do Filipe Luís. Gente, ele apenas cumpriu uma ordem do presidente, que é quem manda. Você, no lugar do José Boto, você também pediria para sair do Flamengo? Não sei. Como que eu vou dizer que eu tomaria essa decisão? O José Boto, sim, sempre diz aí em várias entrevistas que ele tem muito espaço na Europa, que ele poderia estar na Europa, que ele pensa em voltar para a Europa, mas eu não sei se no lugar dele eu pediria demissão. E aí, eu vi também que ele procurou a reportagem do Coluna do Fla para compartilhar o discurso dele com os jogadores, para comunicar aos jogadores a saída do Filipe Luís. Ele disse: ontem fiz algo que nunca tinha feito e não faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento ruim. Sou eu e a diretoria, e são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Filipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Filipe vos dava. Foram irresponsáveis. Também para os jogadores que estão
porque acha que deviam ter salários mais altos. O único caminho que tem para isso é o que fez o Arrasca, que estava P o ano passado porque queria renovação no meio do ano. E o que fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. E quando quisemos renovar, pediu mais do que tinha pedido e nós tivemos que dar. Culpados somos todos. Presidente, eu e vocês também. Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar. Fecha aspas. Bom, isso é opinião, não é informação. Eu acho que o Boto fez isso aqui para ficar mais próximo da torcida, porque a torcida entende que os jogadores também precisam ser cobrados. Eu faria isso aqui? Não, porque eu acho que é uma exposição muito grande aos jogadores, e a gente sabe que os jogadores, na grande maioria, não gostam desse tipo de exposição. Mas foi feito. O José Boto explanou geral e compartilhou o que ele disse aos jogadores. Os jogadores vão ficar chateados. Gente, vou ser muito sincero. A relação José Boto e jogador e jogadores não existe. É uma relação extremamente profissional. Os caras não são amigos, não se falam, não tem resenha. É uma relação profissional. A relação José Boto com o elenco não vai mudar em nada. O que pode mudar é os jogadores ficarem pé da vida e não renderem dentro de campo, ou aqueles falarem assim: José Boto está tratando a gente assim, vou comer a bola e vou mostrar para ele que eu sou bom. Agora, se os jogadores ficarem pé da vida e não renderem nada, quem vai sair perdendo é o próprio jogador, porque obviamente que não vai ser aproveitado pelo novo treinador, que é o Leonardo Jardim. E eu vou ser mais sincero ainda, eu acho que o discurso do Boto é correto, porque a gente viu vários jogadores entrando numa zona de conforto. Plata, Carrascal, e vou repetir, vocês acham normal, tendo um treino 9h30 da manhã, Plata e Carrascal virarem à noite, de sábado para domingo, em uma festa na casa do Everton Araújo? Supostamente eles estavam lá, tanto é que os torcedores foram atrás desses dois jogadores. Eu não acho normal. Isso para mim é um indício que os jogadores estavam numa zona de conforto. Agora, com o novo treinador, todos têm que jogar. E se não performar, se não treinar, se não fizer por onde, não será aproveitado, porque o Leonardo Jardim tem esse estilo de trabalho. É um técnico português extremamente exigente. Um técnico português que tem seu nome na França, por exemplo. No Mônaco, ele trabalhou no Mônaco durante, 5 temporadas. É um técnico renomado e exige respeito. E por falar no Leonardo Jardim, já vou entrar no próximo tópico. Ele, nesse momento, está no CT Ninho do Urubu, ainda não foi anunciado por uma questão burocrática de documentação. Ele, a qualquer momento, vai assinar o seu contrato com o Flamengo, válido até dezembro de 2027, e será anunciado pelo Flamengo. Ele vai chegar ao Flamengo com seus 3 auxiliares, que trabalharam com ele nos tempos de Cruzeiro, são eles: Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias, além de um preparador físico, que será escolhido entre Leonardo Jardim e diretoria do Flamengo, porque o Diogo Linhares, que era o preparador físico número 1, digamos assim, era da comissão técnica do Felipe Luiz e foi demitido junto com o Felipe Luiz e Ivan Palanco, seu auxiliar. Venê, enquanto isso, quem fica na preparação física? Arthur Peixoto. Ele vai ficar responsável pela preparação física. Ele era o número 2, digamos assim, abaixo do Diogo Linhares, enquanto não chega esse profissional, enquanto esse profissional não é contratado. Então, gente, olha só, um recado que eu vou dar a vocês: tomem cuidado, porque tem muita gente aproveitando, digamos, essa covardia com o Felipe Luiz, porque se demitiu dessa maneira é sim uma covardia, e eu me coloco no lugar do Felipe Luiz, porque eu já passei por algo parecido assim, quando uma empresa simplesmente acabou e a demissão aconteceu de uma maneira bem covarde também, em um hotel, sendo que os demitidos iam para uma sala, os funcionários que iriam permanecer ficariam em uma sala, e eu particularmente me senti, entre aspas, traído. Achei uma demissão covarde, não só minha, mas de todo mundo da empresa que acabou sendo demitido. Então a demissão do Felipe Luiz foi covarde, sim, pela forma como foi feita. Eu entendo que não tinha como deixar para domingo, porque se ele fosse campeão, como é que você vai demitir um treinador campeão, sendo que a decisão já estava tomada? Leonardo Jardim já estava apalavrado com o Flamengo. Então, eu entendo, mas poderia ter sido de uma maneira diferente. Dito isso,
o martelo já foi batido, a decisão já foi tomada e agora o Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Vene, como era a relação dele no Cruzeiro? Conversei com vários jogadores do Cruzeiro, vários. Não vou dizer que todos os jogadores do elenco amavam o Leonardo Jardim, mas com todos com os quais eu conversei, e foi 6, na verdade, conversei com 6 jogadores do elenco, todos que trabalharam com o Leonardo Jardim lá, com os quais eu conversei, elogiaram bastante o Leonardo Jardim, disse que a relação dele é muito boa com os jogadores, uma relação correta, papo reto, foi assim que me resumiram o trabalho do Leonardo Jardim. Os auxiliares, cada um é responsável por uma coisa, exemplo, um é responsável por jogada ensaiada, outro é responsável por bola aérea, outro é responsável pela leitura do adversário, outro é responsável pela leitura tática da sua equipe, no caso agora o Flamengo. Então, a relação era boa no Cruzeiro, eles chegam depois de uma boa passagem pelo Cruzeiro, a gente pode discutir se a saída do Felipe Luiz foi boa ou não, mas não podemos negar que o Leonardo Jardim tem histórico, tem currículo, tem know-how, tem experiência e tem muita noção de futebol para assumir o Flamengo. Vai dar certo? Não sabemos, só o tempo dirá. Minha opinião, Leonardo Jardim precisa mudar o estilo de jogo dele. No Cruzeiro ele era muito reativo, tanto é que o número de posse de bola do Leonardo Jardim no Cruzeiro era muito abaixo. Muito abaixo, muito abaixo. Por quê? É um estilo de jogo reativo, jogando, entre aspas, no contra-ataque. No Flamengo, a cultura é diferente. É uma cultura ofensiva, marcação sob pressão, intensidade alta. Então ele vai ter que se adaptar à cultura do Flamengo, porque senão ele não vai durar no comando técnico da equipe rubro-negra. Valeu, galera! Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!